Graças a paz, irmãos. Mais um dia que nós estamos aqui nos encontrando para mais um momento de reflexão. Peço aos irmãos que antes de começar esse vídeo, que possa ir lá, dar um like, dar um ok, se inscrever no nosso canal, clicar lá no sininho de notificação para todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, você possa ser notificado de que tem um vídeo novo, você possa estar conosco aprendendo da palavra do Senhor. Queridos, esse é um mês atípico ao qual nós começaremos a trabalhar, um mês voltado para a família. Todos os nossos trabalhos e todas as nossas aplicações vai ser voltado para a família, porque nós da Igreja Presbiteriana tomamos o mês de maio como o mês da família. Nós fazemos um trabalho voltado totalmente para a família, com mensagens temáticas, com mensagens de apoio e desenvolvimento familiar. E mais do que nunca, esse é o momento que nós precisamos de estar focados em desenvolver a nossa vida familiar. Então, como nós não podemos estar juntos, unidos para desenvolvermos a nossa dinâmica, nós estaremos então aqui nesse canal, através das mensagens, trabalhando sobre as nossas famílias, sobre fortalecimento familiar. E o tema que nós vamos estar abordando, e o mês temático que foi escolhido, é famílias fortes, igrejas fortes. Existem algumas pessoas que têm aí um entendimento contrário e acreditam que a igreja é que fortalece as famílias. Porém, nós acreditamos que, biblicamente, isso não dá para nós conseguirmos enxergar. Porque nós enxergamos que a família forte é que vai fortalecer a igreja, porque a família, ela forte, ela vai participar da igreja e ela vai expressar o amor de Cristo. Então a vida da igreja, nas reuniões e da igreja como um todo, é a expressão daquilo que as famílias vivem em seus lares. Então esse mês nós vamos voltar a nossa atenção para a nossa família e vamos buscar através de mensagens e através de nos jogarmos, nos lançarmos aos pés do Senhor, nós crescermos e termos a nossa família cada dia que passa mais sólida. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Pai, nós estamos aqui, Deus, diante de Ti, Pai Santo, para aprendermos da Sua palavra, aprendermos daquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos dar força, que o Senhor possa nos capacitar e que este mês essas mensagens venham ser bênçãos para as nossas famílias, nós venhamos fortalecer-nos no Senhor a cada dia. Essa oração eu faço em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, o nosso texto base que nós vamos utilizar hoje fica em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24. E diz assim a palavra do Senhor: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós temos então, no início da narrativa bíblica, o que envolve esse texto, Deus criando todas as coisas, criando os céus e a terra, criando os animais e, por fim, criando o homem. E percebendo que o homem estava só, percebendo que estava faltando alguma coisa, o Senhor então faz cair um sono profundo sobre o homem e ele retira dali do homem uma costela e dessa costela faz a mulher. Então o homem se levanta e, após esse sono profundo, o homem então olha para a mulher e diz que esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem então entende que a mulher é parte da sua vida. Carne da minha carne, osso do meu osso, ou seja, isso está totalmente ligado a mim. Essa é a união e é a primeira instituição familiar que nós vemos Deus fazendo, Deus ali desenvolvendo, é a base, né, o que nós temos como base lá para desenvolver a família.
E no final, por isso, deixa o homem seu pai e sua mãe e se une com a sua mulher, e não são mais dois, uma só carne. Nós vamos ver Paulo falando sobre isso também. E hoje nós temos uma grande missão de buscarmos a base familiar, buscarmos fortalecimento familiar, buscarmos que as nossas famílias venham ser famílias fortes. Então, meus queridos, eu gostaria de primeiramente meditar com vocês nesse texto. Hoje nós temos vivido uma deturpação muito grande do que é família, do que a família é para a sociedade. Hoje tem pessoas aí defendendo ideias de que a família não é homem, mulher, não é esposo e esposa e os filhos. Novas formulações que defendem que é família. Não quero, nesse vídeo, de forma alguma, atacar essas pessoas. Não é essa a minha intenção. Mas é colocar o padrão bíblico, porque nós cremos que a Bíblia é a verdade do Senhor. Então nós não podemos negociar nossos valores. Há quem pense diferente, porém nós entendemos que essa é a verdade e essa é a vida. Então para nós, a base familiar é homem e mulher e seus filhos. Nós entendemos que existem pessoas que não podem ter filhos, mas não é por isso que deixam de ter a sua família. A questão do homem e da mulher deixar os seus pais e se unir com o outro e se tornando os dois uma só carne, e daí para frente os dois compartilhando a sua vida, nós entendemos que biblicamente isso é um modelo de família. O Senhor, ele estabeleceu lá no Éden a base familiar, e é nesta base e através dessa base que nós precisamos repensar os nossos conceitos familiares. Hoje as coisas têm sido deturpadas, como eu disse, famílias têm se perdido, filhos não têm conseguido mais guardar os valores, ou muitas das vezes não recebem os valores bíblicos de seus pais, e com isso a sociedade chega ao estágio que está hoje. Casamentos se acabando de uma hora para outra. A recente pesquisa que surgiu durante essa quarentena é que famílias, casamentos estão se destruindo, estão se desfazendo, porque não suportam ficar dentro de casa. E olha só, não conseguem entender que ficar com o seu esposo, ficar com a sua família, isso é um privilégio que o Senhor nos dá. Então, nós precisamos repensar sobre as nossas famílias, sobre o que eu tenho feito para poder fortalecer a minha família. E diante desse texto nós entendemos que é um texto que nos traz a base do que é ter um padrão e do que é ser uma família. Porém, diante disso eu gostaria de pensar com os irmãos nessa palavra, nesse estabelecimento do Senhor, e gostaria de trazer uma primeira informação para nós, uma primeira meditação é de que o que seria uma família forte. Nós precisamos primeiro definir e pensar no que vem a ser uma família forte, porque para muitos uma família forte pode ser uma família grande, pode ser uma família rica, pode ser uma família antiga e muitas outras coisas. Porém, para nós, biblicamente, olhando uma família forte, é uma família fundamentada na palavra do Senhor, é uma família que segue os preceitos do Senhor. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter o que for, porém, nós entendemos que se não tiver o Senhor na sua vida, essa família, ela não vai ser uma família forte. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter na nossa vida, para que a nossa família venha a ser uma família forte, e consequentemente, essa expressão de família forte, sólida, vai ser expressa na igreja, então, nós precisamos, primeiramente, de ter esse entendimento de que uma família forte é uma família fundamentada na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, você precisa de entender que para sua família ser forte, todos os seus ensinamentos e todos os seus preceitos e valores precisam de estar fundamentados na palavra do Senhor. Como que eu vou ensinar para o meu filho ou para a minha filha? Como que eu vou trazer conceitos para dentro da minha família
se eles não tiverem fundamentados na palavra do Senhor. E hoje é o que tem acontecido. As pessoas têm defendido a pluralidade, sabe, de pensamentos, porque a sociedade está empurrando os pensamentos, porém nós precisamos de entender o seguinte: a minha família, ela precisa estar fundamentada na palavra do Senhor, porque isso vai fazer com que a minha família seja uma família forte. Se você não tiver fundamentado na palavra do Senhor, qualquer pensamento vão, qualquer pensamento diferente que o mundo tem tentado colocar para dentro das nossas famílias, eles vão entrar e vão causar danos. Nós vemos hoje pessoas que deveriam ser exemplos, porque tiveram famílias sólidas, sendo levado por pensamentos, por costumes, por práticas totalmente contrárias à palavra do Senhor. Então nós precisamos repensar um pouco sobre a nossa família. Será que nós, em algum momento, nos afastamos desse fundamento e a nossa família passou a ser uma família fraca? Então nós precisamos de, primeiramente, irmãos, ter na nossa vida esse entendimento de que uma família forte é uma família fundamentada na palavra do Senhor, é uma família que busca o Senhor. E todas as respostas que essa família precisar, para todas as questões, não vai estar nos livros de filosofia, de história, de ciência, de matemática, do que for. As respostas, elas vão estar sempre no Senhor. A segunda coisa é que Deus, ele quer famílias fortes, porque ele tem um propósito grandioso para as famílias. Ainda no livro de Gênesis, agora um pouco mais à frente, no capítulo 17, Deus ali, ele faz uma aliança com Abraão e diz assim: olha, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então o Senhor ali faz um pacto, faz uma aliança com Abraão, fortalecendo e dizendo: olha, eu vou multiplicar sobremodo a sua descendência. E nós vemos hoje a promessa do Senhor sendo cumprida, porque através de Abraão e toda a linhagem de desenvolvimento do Messias, nós fomos alcançados e hoje nós somos parte dessa família. Então Deus, ele quer famílias fortes porque o propósito dele é grandioso para essas famílias. E como eu disse, primeiramente, se uma família não estiver fundamentada na palavra do Senhor, ela não vai conseguir entender qual é a missão do Senhor para a sua família e não vai conseguir cumprir esse propósito. Então nós precisamos de ter isso bem claro na nossa mente, de que as famílias precisam ser fortes, porque o Senhor tem um grande propósito para cumprir através dessas famílias. Amados, o desenvolvimento cristão, ele começa dentro de casa. Nós pensamos sempre o inverso, né? É da igreja para casa. Não, é da casa para a igreja. O desenvolvimento, ele começa dentro do meu lar. E o que eu vou apresentar diante de Deus quando me reunir com os meus irmãos é justamente aquilo que eu vivo dentro do meu lar. Então, essa é a segunda aplicação. A terceira aplicação é que Deus quer famílias fortes porque o mundo precisa conhecer modelos de famílias verdadeiramente cristãs. Irmãos, isso tem se perdido grandemente. Famílias têm sido desfeitas. Famílias cristãs que deveriam ser exemplo têm acabado de uma hora para outra. Relacionamentos têm se desfeitos. Separações, divórcios é o que mais tem acontecido dentro do arraial cristão. Isso não pode ocorrer porque não é propósito do Senhor, não é vontade do Senhor. Isso atrapalha o desenvolvimento daquilo que o Senhor tem para as famílias e, consequentemente, esse lar vai ficar marcado e vai ser uma dificuldade para esses filhos crescerem com valores sólidos. Nós precisamos, amados, de entender que a nossa sociedade, como diz o sociólogo e filósofo Zygmunt Bauman, ele vai falar que a nossa sociedade é uma sociedade líquida. Ou seja, os nossos conceitos sólidos, aquilo que anteriormente era sólido, como por exemplo o casamento, as amizades, hoje tem sido desfeito, hoje tem acabado de uma hora para outra, porque nós aprendemos a ser consumistas e tudo aquilo que não me agrada, eu jogo fora. Se um carro me dá problema, eu vendo. Se o celular me dá problema, eu compro outro. E se o relacionamento, se o meu casamento me dá problema, eu vendo, eu jogo fora e arrumo outro. E infelizmente, esse é um conceito que está sendo
desenvolvido e que está ganhando espaço na nossa sociedade, porém nós precisamos rejeitar isso, nós precisamos de apresentar para a sociedade os modelos fortes de famílias cristãs, famílias que são sólidas, que mesmo diante das tempestades que surgem, permanecem fiéis um ao outro e os dois fiéis ao Senhor. Então, nós precisamos de ter isso bem claro na nossa mente. Uma outra aplicação é que Deus quer famílias fortes porque os filhos precisam crescer nessas famílias. Famílias que crescem diante de lares destruídos, eles têm uma tendência muito grande a também produzir e a também não ter conceitos sólidos e também viver uma vida de destruição. Isso longe não é uma ideia de maldição hereditária de forma alguma, mas nós precisamos entender que aquilo que nós praticamos, os nossos filhos eles enxergam e muitas das vezes eles vão praticar e vão errar da mesma forma. Então nós precisamos de ter famílias fortes para que nossos filhos cresçam fortes. E como eu disse anteriormente, família forte é a família pautada aos pés do Senhor. Então, nós precisamos de ter famílias assim, pautadas aos pés do Senhor, para que o desenvolvimento dos nossos filhos se deem aos pés do Senhor. E nós venhamos conseguir expressar essa graça que é viver em família, algo maravilhoso que o Senhor nos proporcionou para os nossos filhos, e assim os nossos filhos com os seus filhos, e isso vai refletir diretamente na vida da igreja. E por último, Deus quer famílias fortes, porque as famílias precisam constituir o padrão, o exemplo que Deus quer mostrar ao mundo. Há muito tempo atrás, as famílias cristãs eram o exemplo a ser seguido. Dizer que era cristão há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, era dizer que é uma pessoa íntegra, uma pessoa correta em seus valores, correta em seu procedimento. Porém, hoje isso tem se perdido diante de alguns acontecimentos, diante de alguns fatos ocorridos. Então nós precisamos, meus irmãos, de buscar novamente mostrar esse padrão para o mundo. Mostrar que o exemplo de família cristã é o exemplo que o Senhor determinou, que o Senhor plantou. E esse exemplo é o melhor exemplo, porque ele traz bênção, paz e desenvolvimento familiar maravilhoso. Então, meus irmãos, nós precisamos de ter isso bem claro, que somente as famílias cristãs é um modelo, são os modelos que o Senhor determinou, que o Senhor estabeleceu. Nós precisamos de ter isso bem claro. Nós não precisamos ser radical ao ponto de pensarmos em ser intolerante com quem pensa diferente. De forma alguma eu quero incentivar isso, mas nós precisamos de reafirmar e de afirmar a todo instante a nossa crença, de que família, para nós, é aquilo que o Senhor estabeleceu. Se não for dessa forma, não é família. Então nós precisamos de, diante desse mês, buscar o fortalecimento familiar. Buscar diante do Senhor o apoio, a força e a sabedoria para cuidar da nossa família. Peço a você que fique ligado. Nós estaremos postando novas mensagens no nosso Instagram e no nosso Facebook, que vai estar disponível no final desse vídeo, na descrição. Você vai encontrar lá todo dia uma postagem de apoio, de devocional, desafios que nós estaremos fazendo diante da busca do fortalecimento das nossas famílias. Porque famílias fortes fazem igrejas fortes. Essa é a palavra do Senhor para nós. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, agradecemos a Ti, porque o Senhor tem sustentado, tem dado força para nós. Peço a Ti que o Senhor possa cuidar das nossas famílias e que nós venhamos nos fortalecer no Senhor diante desse mês, no decorrer desse mês nós possamos crescer. Que as nossas famílias venham ser exemplo e que aos seus pés nós venhamos encontrar forças para ser esse exemplo
que o Senhor quer mostrar ao mundo através de nós. Essa oração que nós fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.